Você já ouviu falar sobre gatilho mental, certo? Mas agora, você sabia que a maioria desses gatilhos que as pessoas estão usando são completamente irrelevantes? Porque são batidos demais, as pessoas já conhecem, e muitas das vezes não é tão persuasivo quanto as pessoas acham que é. A verdade é que os copywriters mais experientes usam gatilhos mentais praticamente que todos os dias para vender muito mais para aquilo que eles estão escrevendo. Seja um infoproduto, uma página, uma best-seller, o que for. Eles conseguem vender muito mais, chama muito mais atenção, gerar muito mais retenção e conversão graças a gatilhos mentais. E se você quer escrever melhor, vender mais e influenciar mais pessoas, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar 10 dos meus gatilhos mais preferidos na hora de escrever alguma copy. Se você não me conhece, me chamo Carlos Naka, sou copywriter e estrategista digital. Depois de escrever dezenas de projetos, estruturar inúmeros funis e escrever múltiplas copies, uma coisa ficou muito clara para mim. Gatilho mental não é um truquezinho como todo mundo fala. Não é uma mágica. Na verdade, ela é uma estrutura. É a base para persuadir alguém. E quando você usa esses gatilhos mentais da forma correta, tudo que você expressa, seja falando, escrevendo, o que for, se torna muito mais persuasivo. Sem precisar forçar a barra, parecer que você está prometendo coisa demais. Então, vamos direto ao que interessa e falar sobre esses tais 10 gatilhos que eu, Carlos, mais recomendo como o seu copywriter. Bora lá. O primeiro gatilho é o gatilho da reciprocidade. O gatilho da reciprocidade é como se fosse esse vídeo aqui que eu tô te entregando. Basicamente, a ideia é você entregar algo para que a pessoa sinta a necessidade de te retribuir de alguma forma. Isso pode ser entregando algum bônus gratuito. Então, toda vez que você vê alguma oferta e a pessoa fala assim, e ainda você levará de bônus isso, isso e isso, é porque ele está usando o gatilho da reciprocidade. Isso pode ser um conteúdo útil, que é o caso que eu estou aplicando nesse vídeo aqui. Estou te entregando um conteúdo útil e em troca eu sei que você vai se inscrever no canal. Se você não está inscrito, se inscreve aí agora. Ou pode ser algum elogio sincero. Não sei se você já viu, mas quando, por exemplo, um colaborador, algum amigo seu, alguma pessoa próxima sua faz alguma coisa errada, em vez de você pontuar que a pessoa fez alguma coisa errada, você usa a estratégia sanduíche, que é você elogiar primeiro, depois fala sobre alguma melhoria e no final elogiar de novo. Segundo gatilho muito poderoso que nunca, nunca, jamais pode faltar é o gatilho da prova social. Por que o gatilho da prova social ele funciona tão bem? É porque ele gera aquele senso de se tal pessoa conseguiu, eu também consigo. Se tal pessoa está fazendo, eu também devo fazer. Ou seja, gera o efeito manada. Eu sei que esse assunto a gente pode aprofundar muito mais falando sobre tipos de provas sociais. Existe a prova social técnica de A mais B, é aquela prova lógica. Existe a prova de track record, onde você mostra coisas que aconteceram, que prova essa sua teoria ou esse seu argumento, ou existe prova social, o depoimento de pessoas. Inclusive, esse é um dos gatilhos mais poderosos na hora de você querer vender algo. Inclusive, acredito que não deve ter um produto sequer ou alguma página sequer que não tenha uma prova social. Porque normalmente, quando você vai em busca de, por exemplo, um tênis, você vai buscar pessoas que falam sobre esses tênis, o que eles acharam, se realmente é bom tanto quanto promete, enfim. Você muitas das vezes vai confiar muito mais na pessoa que você nem conhece, que está falando sobre o produto, do que o vendedor em si. E esse é o segundo gatilho, que é da prova social. Terceiro gatilho, o gatilho da autoridade. As pessoas normalmente elas sempre vão seguir pessoas que demonstram domínio, pessoas que demonstram confiança naquilo que está expressando. E o gatilho da autoridade, muitas das vezes, ele pode ser confundido com o gatilho da prova social. E assim, quando eu falo para você prazer, se você não me conhece, eu me chamo Carlos, eu já gerei mais de 7 milhões de faturamento através das minhas escritas e nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar como você pode fazer os seus primeiros 100 mil reais com infoprodutos através da internet. Quando eu falo eu gerei mais de 7 milhões de reais, esse é um argumento com intencionalidade, onde eu quero te passar a autoridade. Você não sabe quem eu sou. Então eu já deixo escancarado, ó, eu gerei esse resultado. Então, a diferença entre prova social e o gatilho da autoridade é que o gatilho da autoridade você afirma: eu sou isso, eu gerei isso, eu faço isso, eu já fiz isso. Agora, o gatilho da prova social é quando você usa um argumento terceiro para afirmar aquilo que você está trazendo. Então, é como se você usasse algo exterior para trazer mais força naquilo que você quer experimentar, naquilo que você quer expressar.
Agora, o gatilho da autoridade é aquilo que você vai afirmar sobre o que você já gerou, o que você já fez, o que você faz. É onde você demonstra domínio sobre o assunto. Depois a gente entra para um dos gatilhos mais queridos aí pelo pessoal, que é o gatilho da escassez. O gatilho da escassez, ela funciona da seguinte forma: quando eu falo para você que isso aqui que você poderá ter acesso tem vagas limitadas, apenas algumas pessoas vão ter acesso a isso. Ó, tá se esgotando, tá acabando. Tem que tomar cuidado aqui também, porque o gatilho da escassez, ele pode parecer um pouco um gatilho da urgência. Essa é a última oportunidade. Essa é a sua última chance. Ó, você só tem essa chance para garantir isso. Então, a escassez, ela traz um tom um pouco apelativo demais. Então, você precisa tomar cuidado como é que você utiliza. Por exemplo, eu chegar para você e falar que o meu curso tem apenas uma última vaga, não faz sentido, porque um curso digital, ele não necessariamente é algo físico, então é impossível dele acabar. Então, você tem que tomar cuidado, você tem que ser sincero na hora de você utilizar e você tem que ser muito estratégico como que você vai utilizar o gatilho da escassez. Muitas das vezes, um lançamento, por exemplo, usa muito bem o gatilho da escassez, porque realmente o carrinho fica aberto por um tempo limitado, ou seja, as vagas são limitadas. Se você vai fazer, por exemplo, um lançamento pago ou um webinário pago, que os lotes vão mudando, faz sentido. Ó, eu determinei que o lote 1 vai ter 50 ingressos. Se tiver ali 48 ingressos vendidos, realmente faltam 2 para virar o lote. Então, o gatilho da escassez é quando algo está acabando. E aí, já utilizando o gancho, a gente entra no próximo gatilho, que é o gatilho da urgência. O gatilho da urgência, basicamente, é você gerar urgência na pessoa de que ela precisa comprar logo. Por isso que eu falei que ela é parecida com o gatilho da escassez. Porque, de certa forma, se você fala assim, se eu falo para você, ó, essa é a última caneta que você pode comprar, isso vai te gerar urgência para querer comprar isso. Então, muitas das vezes, a urgência, esse gatilho da urgência, é como se eu dissesse para você: corra e compre agora. Aproveite logo essa oportunidade. Tome essa decisão agora, antes que essa oferta acabe. Então, o gatilho da urgência, parecido com o da escassez, vai fazer a pessoa tomar uma ação e você tem que tomar cuidado para não ser muito apelativo aqui também, porque princípio de copy, se você fazer a pessoa perceber que você está tentando vender algo à força, ela não vai querer mais comprar de você. Então tome muito cuidado na hora de utilizar o gatilho da urgência e da escassez, beleza? Depois, o gatilho da curiosidade. Esse é um dos gatilhos um pouco mais difíceis de você utilizar, porque, por exemplo, um vídeo, nos primeiros segundos, ele precisa chamar a atenção. E uma forma de você chamar a atenção nos primeiros segundos é gerando curiosidade. Então, assim, você vai precisar escrever uma headline chamativa, você vai precisar escrever uma lead chamativa, você vai precisar elaborar algo que chame atenção. E é por isso que eu falo que o gatilho da curiosidade ele é um pouco mais difícil. Mas você que está me assistindo, provavelmente, vamos sair um pouco desse mundo de copy e vamos pensar o seguinte: você provavelmente gosta de uma fofoca. Eu gosto. Eu não nego isso. E por que eu tô trazendo esse assunto? Porque assim, fofoca é uma coisa que chama atenção, é uma coisa que faz a gente querer saber um pouquinho mais da vida dos outros, porque gera curiosidade. Se eu chegar pra você e falar assim, meu, você não sabe o que aconteceu ali com o vizinho. Você não sabe o que eu escutei que o vizinho fez. Ou se eu chegar pra você e falar assim, sabe aquele cara que mora no 12º andar? Você não sabe onde que eu vi ele. Você percebe que eu gero uma curiosidade? A gente tá num assunto totalmente fora de copy, mas ali tá sendo utilizado o gatilho da curiosidade. Então toda vez que você for pensar em como é que eu gero curiosidade, pensa como que você contaria isso como se fosse uma fofoca. Isso pode te ajudar muito na hora de escrever as suas cópias. Depois a gente entra em um que eu acho muito engraçado, que é o gatilho da especificidade. É até difícil de falar essa palavra, mas é especificidade. Por exemplo, isso se aplica quando, ao invés de eu falar que eu já ensinei milhares de alunos, eu posso falar que eu já ensinei mais de 1.673 alunos através da minha metodologia. Só pelo fato de eu trazer um número exato, gera uma credibilidade muito maior. E esse gatilho funciona muito bem na hora de você apresentar valores. Na hora de você apresentar para um cliente quanto custa aquilo que você vai ofertar. Por exemplo, se você chega para mim e fala, ó, Carlos, eu preciso de uma página de venda, eu preciso de 10 anúncios, eu preciso de
uma VSL, eu preciso de certos disparos para fazer, sei lá, um lançamento, eu posso chegar para você e em vez de falar assim, ó, o preço que eu cobro para elaborar toda a comunicação de copy para um lançamento é de R$ 5.000, eu posso chegar para você e falar, ó, nesse lançamento você vai precisar de uma página de venda, uma VSL, 10 anúncios, tantos disparos, cada um tem um preço X. Eu posso falar que, ao invés de eu falar que custa R$ 5.000, eu posso chegar para você e falar, ó, para eu te entregar tudo isso, o valor de investimento é de R$ 4.730. Só pelo fato de eu trazer uma especificidade maior nesse valor que eu estou apresentando, gera uma credibilidade. Não parece que eu estou simplesmente jogando um número aleatório. Isso parece que realmente eu calculei e estou trazendo algo honesto para a pessoa, eu não estou passando a perna. Então, a especificidade funciona muito bem, inclusive, até um fato curioso, funciona melhor, gera mais credibilidade quando os números terminam com números ímpares, ou seja, quando a especificidade termina com números ímpares. Depois a gente entra num gatilho pouco explorado, mas que funciona muito bem, que é o gatilho do inimigo em comum. O gatilho do inimigo em comum é quando a gente... O gatilho do inimigo em comum, ele é pouco discutido porque ele é um gatilho um pouco mais difícil de você aplicar, porque isso requer um pouco mais de experiência na escrita. Por quê? Para você ter um inimigo, você precisa ter um senso de comunidade. Você precisa ter uma tribo que luta contra o inimigo. Então, se você não gera o senso de tribo, o senso de comunidade, dificilmente você consegue criar um inimigo. Mas a gente consegue trazer isso num olhar mais simples, que é quando a gente fala que está lutando contra um vilão específico. É só você parar pra ver. Todo filme hollywoodiano, ou não também, tem um vilão onde as pessoas estão lutando contra. E quando eu falo de vilão, não é, por exemplo, aquele vilão do mal, assim, de filme de herói, de luta, enfim. Não, mas sempre as pessoas estão lutando contra alguma coisa. Lutando contra uma doença, lutando contra um estado, lutando contra uma repressão. Então, esse gatilho de inimigo em comum, como eu falei no início, ele gera um senso de comunidade. É como se você estivesse criando uma tribo para essa pessoa. E quando você cria esse senso de comunidade, essa tribo que luta contra o inimigo em comum, isso gera uma missão. Por isso que é um gatilho muito difícil de você utilizar, mas é um gatilho muito bom, por exemplo, na hora de estruturar narrativas de eventos. Por exemplo, um lançamento, ele precisa de um inimigo em comum. Um lançamento, normalmente ele sempre vai ter uma narrativa, um tema onde você movimenta as pessoas. A ideia de um lançamento não é simplesmente você vender um produto, é você fazer as pessoas acreditarem na sua ideia para resolverem algum problema. E normalmente esse resolver algum problema é para deter ou eliminar um inimigo em comum. Tudo bem? E por último, e não menos importante, um dos gatilhos mais poderosos, e esse foi o motivo de eu ter deixado por último, que é o gatilho de storytelling. Tem pessoas que falam que storytelling não é um gatilho e tem pessoas que falam que é gatilho. Eu vou trazer que é um gatilho. Mas assim, se for resumir, se você quer ser lembrado, conte uma história. Basicamente isso. Se você quer ser uma pessoa relevante, conte uma história. Se você quer passar credibilidade, conte uma história. Se você quer converter mais, conte uma história. Se você quer fazer a pessoa tomar uma ação, conte uma história. E se a gente for entrar a fundo para falar sobre storytelling, esse vídeo aqui vai durar uns 40 minutos. Então, vou fazer o seguinte. Se você quer se aprofundar mais em storytelling, assiste o meu último vídeo. O último vídeo foi basicamente eu falando somente sobre storytelling. Os 5 passos para você criar ou contar qualquer história interessante. Assiste aí, eu vou deixar na descrição aqui e também acredito que vai estar aparecendo aqui no card. Mas saiba que storytelling é um dos gatilhos mais poderosos e é o que mais vem convertendo pessoas em compradores. Então, essa foi uma seleção minha do Carlos Copywriter, que atua nos bastidores dos 10 melhores gatilhos que mais geram venda hoje em dia. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses você já utilizava e qual desses é o seu preferido? Agora, se você é infoprodutor, expert ou copywriter e quer a minha ajuda para um diagnóstico de copy, você vai clicar no primeiro link na descrição e preencher o formulário do diagnóstico de copy. Eu vou fazer um diagnóstico completo do seu negócio e mostrar onde é que estão os gargalos e onde é que você pode otimizar o seu negócio para escalar muito mais e aumentar as suas vendas. Tá bem? Então clica no primeiro link da descrição,
para fazer esse preenchimento e agendar uma consultoria diretamente comigo. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tudo bem? Espero que tenha gostado. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.